Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Expresso Político. Hoje vamos analisar mais um cenário estimulado para a disputa pela presidência da República. E os números mostram uma eleição concentrada principalmente em dois nomes, Lula e Flávio Bolsonaro. No cenário apresentado pela pesquisa, Lula, do PT, aparece na liderança com 40% das intenções de voto. Na segunda colocação está Flávio Bolsonaro, do PL, com 35%. A diferença entre os dois principais candidatos é de 5 pontos percentuais, mostrando uma disputa bastante competitiva neste momento. Ou seja, embora Lula esteja à frente, Flávio Bolsonaro aparece relativamente próximo e reúne mais de 1/3 das intenções de voto. É um cenário que merece atenção justamente pela distância relativamente curta entre os dois primeiros colocados. Na sequência, aparece Ronaldo Caiado, do PSD, com 5%. O governador de Goiás fica bem atrás dos dois líderes, mas aparece como o terceiro nome mais citado no levantamento. Logo depois está Renan Santos, do Missão, com 4%. Romeu Zema, do Novo, registra 3%, enquanto Samara Martins, da AP, aparece com 2%. Com 1%, estão Augusto Cury, do Avante, e Cabo Daciolo, do Mobiliza. Os demais nomes apresentados pela pesquisa aparecem com percentuais próximos de zero. Rui Costa Pimenta, do PCO, Hertes Dias, do PSTU, Heró Bezerra, do PRTB, Edmilson Costa, do PCB, e Wilson Graci Júnior, do Democrata, não alcançam 1% no levantamento. Mas existe outro ponto importante nesses números, o percentual de eleitores que ainda não está escolhendo um candidato. 5% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 3% não sabem ou não responderam. Isso significa que existe uma parcela do eleitorado que ainda não está definida, além dos eleitores que podem eventualmente mudar de opinião ao longo da campanha. E olhando para a parte de cima da pesquisa, a principal informação é justamente a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 40%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 35%. Portanto, a vantagem do petista é de 5 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, os dois estão muito à frente dos demais concorrentes. Ronaldo Caiado, que aparece em terceiro, tem 5%, enquanto Renan Santos registra 4%. Isso mostra um cenário bastante concentrado. Neste momento, a maior parte das intenções de voto está direcionada aos dois primeiros colocados, enquanto os demais candidatos ainda aparecem em um patamar bem inferior. Mas é importante lembrar que estamos falando de um retrato do momento. Pesquisa eleitoral não é resultado de eleição. Os números podem mudar conforme novos candidatos ganham exposição, alianças são formadas, campanhas começam a ganhar força e o eleitorado passa a acompanhar mais de perto a disputa. E justamente por isso, os próximos levantamentos serão importantes para verificar se essa diferença de 5 pontos entre Lula e Flávio Bolsonaro permanece, aumenta ou diminui. Também será interessante observar se algum dos candidatos que hoje aparecem com 5%, 4% ou 3% consegue crescer e transformar uma disputa concentrada em dois nomes em uma eleição mais competitiva. Por enquanto, porém, o cenário apresentado é claro, Lula lidera com 40%, Flávio Bolsonaro aparece logo atrás com 35%, e os demais candidatos ficam bem distantes dos dois primeiros colocados. A disputa, portanto, começa com uma diferença relativamente pequena entre os dois líderes e uma distância bastante significativa para o restante da lista. Agora eu quero saber a sua opinião. Se a eleição presidencial fosse hoje, em quem você votaria? Lula, Flávio Bolsonaro ou algum dos outros candidatos apresentados na pesquisa? Comente aqui embaixo o seu voto e diga também se você acredita que essa diferença de 5 pontos entre os dois principais candidatos pode aumentar ou diminuir durante a campanha. E se você gosta de acompanhar pesquisas eleitorais, cenários para 2026 e a evolução da intenção de voto, já deixe o seu like, inscreva-se no Expresso Político e acompanhe os próximos levantamentos.